Mais uma vez indignado. Todo jornalista do bem, profissional e responsável, né, está indignado com o que o STJD fez hoje com o Bruno Henrique. Ele absolveu o Bruno Henrique, né, cobrou uma multa de 100 mil reais, que é irrisória, tanto para o Bruno Henrique quanto para o Flamengo, e ele está liberado para jogar. Ou seja, o STJD hoje passou um atestado dizendo que a falcatrua no futebol, né, pode acontecer. Essas manipulações aí de resultados. Né? Vergonha. Porque se o Bruno Henrique tivesse num time pequeno, ele teria sido banido ou punido. Como já teve aí jogadores que foram banidos. O Zezinho, do time tal, do Bambalo, do Arimateia. Aí ninguém se importa. Mas é um jogador do Flamengo, de um time gigante, né? Como poderia ser do Corinthians, do Fluminense, do Vasco. Então, eles não punem. Uma vergonha o que está acontecendo. E deixar sempre bem claro, quem está sendo lesada é a casa de apostas. Porque quando o cara comete uma falcatrua e fala para o irmão jogar que ele vai tomar o cartão amarelo, ou para o colega, para o amigo, a casa de aposta ela é a primeira a denunciar o jogador. Como fez a casa de aposta lá na Inglaterra, que denunciou o Paquetá. Porque as pessoas... porque as casas de aposta elas têm transparência, têm qualidade, têm decência, são homologadas pelo governo federal, joga quem quer. E a gente sempre fala, joga com responsabilidade. Então as casas de aposta não tem nada com isso não. Elas são as primeiras a denunciar aqueles que fazem falcatrua, esses jogadores que fazem falcatrua. Tô lembrando aqui o caso do Lucas Paquetá. Quem denunciou ele foi a empresa, né, de bet que patrocina o time dele na Inglaterra, o West Ham. Então é bom que se diga isso. Quem está fazendo falcatrua é jogador, né? Falando pro parente, pro amigo. Pô, o Paquetá foi indecente, cara. Indecente. 60 pessoas na ilha de Paquetá jogaram que ele ia ganhar cartão amarelo em 4 jogos, faturado 660 mil reais. E não deu nada pro cara. Mó vergonha na Inglaterra, hein? No Brasil, então. Se na Inglaterra não deu nada pro Paquetá, como é que no Brasil vai dar para alguém? Deu para os pequenininhos. Tem jogador aí banido por 2 anos, tem jogador banido do futebol, tem jogador suspenso, né? Daquelas denúncias lá do começo. Mas é o Bruno Henrique, é do Flamengo, é jogador de time grande, é vergonha. Isso vergonha, o futebol brasileiro vai acabar. Marcelo Cruz. A gente prega a decência. O cara pergunta, se você não é Flamengo? Não sou, eu sou Flamengo. Mas eu sou pela decência, pela justiça. Pode ser do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, de quem quer que seja. Né? A minha opinião é uma só. Eu não concordo com falcatrua, com canalice, né? Eu não concordo com esse tipo de coisa. Então pode ser do Flamengo, pode ser de onde for. A minha opinião é uma só. Eu acho que ele deveria ter sido punido com os rigores da lei, suspenso por 1 ano, porque a Polícia Federal denunciou ele. A Polícia Federal. O diálogo dele com o irmão é batom na cueca, tá aí, para quem quiser ver. Saiu no Jornal Nacional, saiu em todo lugar. Então, realmente não dá para entender. Nome e sobrenome. Boa noite, isso é uma vergonha. Estão acabando com o futebol, uma pena. Estão acabando com o futebol. Não tem mais moralidade, não tem mais nada. Pô, o STJD realmente... Hoje o Oswaldo Pascoal, meu amigo, da minha geração, lá da SP, ele estava falando que ele já viu cada coisa no STJD de cair o chapéu. Não dá mais para ter STJD julgando. Por isso que eu falo, os clubes têm que formar uma liga, né? Criar a própria arbitragem, ter um tribunal que defina as coisas com coerência, que tenha isenção, que tenha credibilidade, que a pena seja igual para todo mundo, uma pena só. O critério é esse, o critério é aquele. Pô, pelo amor de Deus. Sabe? Carlos César, vergonha esse Brasileirão. Vergonha é o Brasileirão, vergonha é o STJD. Estava vendo o depoimento dos grandes jornalistas, todos sérios, como eu sou, todos são contra essa decisão do STJD. Uma decisão esdrúxula, uma decisão vergonhosa, que nos envergonha ainda mais. Sabe? Se a Polícia Federal apurou, pegou a gravação, mostrou, o Jornal Nacional mostrou, gente. Ele conversando com o irmão, eu vou tomar cartão nesse jogo tal. Eu já disse, é normal um jogador tomar cartão no jogo para ficar fora de um jogo contra um time menor. Isso todos os clubes fazem, ok. Mas combinar com o irmão para jogar naquele cartão, pô, aí não está certo, amigo. Aí não está certo, me perdoe. Pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Messi, pode ser o Papa. Está errado.
Tá errado. Vergonha o futebol brasileiro, tá manchado. Arthur Júnior, é isso aí. Tem um depoimento do dirigente, acho que é de Goiás, porque teve muito jogador lá de Goiânia que foi punido, foi banido. Põe na tela aí, Rodrigão, por gentileza. Do Vila Nova, que foi punido 720 dias por ter emprestado a sua conta a um outro atleta aqui, para que eles fizessem ali, arrumassem um outro atleta para fazer um pênalti no primeiro tempo daquela partida. Tá aí, ó. Tá aí. O cara foi punido 720 dias. Emprestou a conta, hein? Emprestou a conta. Né? Mas é do time pequeno, ninguém lembra, ninguém fala mais, coitado, deve estar passando necessidade. É isso, gente. É isso. Sabe? É isso. Realmente a gente que é do bem fica indignado. Daqui a pouco deve entrar comigo o Sérgio Boaz lá de Porto Alegre, que é outro profissional muito sério. Eu quero a opinião do Rodrigo Calvoso, se ele tiver apostas aí para poder entrar, Rodrigão, porque realmente eu estou indignado, viu, irmão? Fala, Jaci, beleza? Boa noite, pessoal. Tranquilo. Jaci, pouca vergonha. E pior que muita gente já sabia que o resultado ia ser esse, né? Pelo histórico da CBF, pelo histórico da relação que os jogadores de time grande têm, que é o diferencial. Sabe, Jaci? É tipo daquelas coisas que desanimam a gente e vê que realmente não dá pra gente levar a sério um tribunal desse. Eu vou lembrar até, Jaci, por exemplo, e olha que a gente tá falando de time grande também, mas para você ver como é que são 2 pesos, 2 medidas. O Fluminense trouxe um zagueiro, inclusive do Atlético, esqueci o nome, Vitor Mendes, se eu não me engano. E, se eu não me engano é Vitor Mendes, é Vitor, mas eu não me lembro o sobrenome dele. E teve suspeita de que ele estava com envolvimento naquela época que surgiu o escândalo. Ele foi afastado do futebol. O Fluminense, obviamente, rescindiu o contrato com ele. Ele está mais de 1 ano sem jogar. Voltou a jogar agora. E aí fica por isso. E ele é só suspeita. Ele não tinha gravação, não tinha prova de familiar entrando negociata com ele. Por que o Bruno Henrique, que é um caso muito mais explícito, o tratamento é diferente? Exatamente, Rodrigo. É o que eu disse, né? A Polícia Federal, nós divulgamos aqui, a Polícia Federal, o Jornal Nacional divulgou, a conversa é batom na cueca. Claro. É igual o caso do Paquetá, é batom na cueca, amigo. 60 pessoas, parentes e amigos da ilha de Paquetá, jogaram 4 cartões amarelos dele. É batom na cueca, cara. CBF é uma vergonha, tá dizendo a Maria Firmo Araújo. É o tipo de coisa assim, que é o que você tá falando, é batom na cueca. Que você não tem como contra-argumentar, não tem como dizer que é uma interpretação equivocada. É muita coincidência, né, Jaci? Todo mundo de Paquetá resolveu naquele jogo, no caso do Lucas Paquetá que você falou. Todo mundo de Paquetá resolveu investir naquele jogo, naquela coisa, e realmente aconteceu. No caso dele foram 4 jogos. Pois é, então assim, sabe, a gente fica chateado e repito, eu sempre bato na tecla que você está falando. As casas de apostas, na verdade, estão limpando um pouco da barra das coisas que estão acontecendo, porque isso acontecia antigamente. Estão sendo lesadas, né? Elas estão sendo lesadas por esses atletas, né, que não têm uma formação